Eu vi que a sua busca pela internet é por informações sobre otoplastia, orelhas de abano. Dr. Pedro Rojas, quantas dúvidas? Sim, exatamente. Existe uma procura comum, normalmente, para saber que malformações as pessoas têm. E existe uma malformação muito comum, a orelha prominente, ou orelha em abano. Então, a pessoa precisa conhecer esta malformação congênita para poder tomar algum cuidado, pois isso vai poder afetar a parte psicológica das pessoas que padecem desta malformação. Então vamos hoje poder falar sobre isso, conhecer quais são as dúvidas mais frequentes sobre essa malformação. Doutor, o que motiva a fazer essa cirurgia? A principal causa é que as crianças, ou as pessoas que padecem desta malformação nas orelhas, e que sofrem bullying, normalmente, seja na escola ou por parte dos amigos, muitas vezes em adulto, né? São as principais motivações para poder corrigir esta malformação congênita. Doutor, existe uma porcentagem de pessoas que nascem assim? Você sabe, pelos estudos, que existe 2 a 5% da população que nasce com malformação congênita de orelha em abano, ou orelha prominente. Então não é incomum, então é muito comum e muito mais comum em sexo feminino que em sexo masculino. Doutor Pedro, por que é importante fazer essa cirurgia? Tem sido provado cientificamente que as crianças que são ridicularizadas por causa da orelha em abano, orelha prominente, eles têm distúrbios de comportamento, distúrbios de relacionamento com as pessoas ao longo da vida. Então, visando esse trabalho, então, hoje em dia, nós achamos que deve ser preconizado o tratamento sim orelha em abano. É muito importante. Doutor Pedro, a cicatriz é visível? A cicatriz, na realidade, não é evidente. Praticamente vamos dizer, escondida na região posterior da orelha. Pois esse corte da cirurgia é feito atrás da orelha, na frente. Então, essa cirurgia praticamente quase diríamos que fica escondida. Entendi. A cicatriz de otoplastia. Então, não teria por que se preocupar. Agora, existem outros problemas sobre a cicatrização que vamos falar mais em frente. Nesse caso, a cor da pele influencia? Referente, nós tínhamos conversado em um capítulo passado que realmente a cicatrização é um fenômeno interessante e que a cor da pele, sim, assim como a raça, influencia na cicatrização. Portanto, na cirurgia, na otoplastia, o corte, muitas vezes, pode ser influenciado sim pela cor da pele e pela raça da pessoa. Entendi. Às vezes um corte de uma cirurgia estética, uma correção de orelha, pode evoluir com uma complicação, como um quiloide. Portanto, deve-se ter muito cuidado na hora de poder avaliar o paciente e tomar algum cuidado para poder conversar com a família sobre o possível risco e as complicações sobre a cicatrização em esse tipo de cirurgia. Entendi. Anestesia, como é que é nesse caso, doutor? A anestesia, em geral, nos pacientes, pode ser começo com local. Pode ser com sedação, a gente também pode dormir, ou pode ser feito com geral, então é opcional. Mas a grande maioria dos nossos pacientes, a partir dos 7 anos de idade, realmente eles toleram bastante bem uma sedação, mais uma anestesia local. E, opcionalmente, pode-se realizar com anestesia geral. Qual a sensibilidade dessa cirurgia, Normalmente, doutor? a sensibilidade ocasionalmente diminui nas primeiras semanas da cirurgia. Posteriormente, vai melhorar ao longo do tempo e não temos maior problema com a sensibilidade da cirurgia de orelha. Depois da cirurgia, doutor, quanto tempo vida normal? Normalmente o paciente pode começar a ter uma vida normal a partir do primeiro mês, né? E completamente, com todas as atividades físicas, só a partir do segundo mês. Se recomenda no primeiro mês todos os cuidados, ele não pode entrar na piscina, não pode estar tomando banho de chuveiro diretamente.
e a partir do segundo mês realmente ele pode até fazer algum tipo de atividade como algum tipo de esporte que sofra ou necessita um risco de trauma Sim. da orelha. Então, antes dos 2 meses realmente não dá para liberar para tudo. Então, o paciente tem que se cuidar pelo menos até os 2 meses para poder ter uma vida completamente normal após o segundo mês de cirurgia. Após a cirurgia, doutor, volta ao normal, doutor Pedro? Normalmente a orelha, a vida normal após o segundo mês, mas imediatamente após a cirurgia tem que ter todos os cuidados sobre o banho, sobre o uso de faixa, né, na cabeça durante aproximadamente 1 mês e inicialmente dia e noite por 2 semanas. A partir de que idade pode fazer, doutor, a cirurgia? Você sabe que a indicação da idade é a partir do completo crescimento e amadurecimento da orelha. E isso nós consideramos a partir dos 6 a 7 anos de idade. Então, a partir dessa idade, a criança já tem praticamente a orelha amadurecida, já cresceu tudo que tinha que crescer. Então, é nesse momento que nós autorizamos a cirurgia, conhecida como otoplastia. Após a cirurgia, como é que é a volta ao trabalho? Normalmente o paciente tem que, o pós-operatório imediato, tem alguns riscos e complicações. Portanto, o paciente deverá, pelo menos, fazer um repouso uns 4 ou 5 dias. Doutor, a cirurgia pode, no caso, voltar a ser de abano depois? Normalmente não é mínimo. Se houver, pode ser por algum motivo de procedimento ou um pouco cuidado pelo paciente. Hoje em dia, com as técnicas novas, é mais difícil acontecer isso. De qualquer forma, o risco é mínimo de voltar a orelha em abano e claro que nos resultados finais você vê que pode existir pequenos graus de assimetria, pois não existe orelha perfeita. Tá? E a pessoa nasce muitas vezes com pequenas diferenças que muitas vezes nós simplesmente melhoramos e conservamos aquelas pequenas diferenças e não existe uma perfeição simétrica ou simetria perfeita, como você disse. Então, tem que entender isso em esse tipo de pacientes. O paciente precisa ficar internado, doutor Pedro? Na realidade, não precisa ficar internado. Agora, depende muito da anestesia. Sim. A gente que faz com anestesia local, opera e vai embora imediatamente. A gente que opera com sedação e anestesia local, demora 1 a 3 horas. E pacientes que podem operar com anestesia ou operam com anestesia geral, normalmente tem que passar o efeito da medicação. Verdade. Aí demora pelo menos umas 6 a 12 horas. Bom, doutor, agradeço então mais uma vez pelos esclarecimentos, né, e dúvidas. Obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer pelas perguntas e pelos esclarecimentos, que é muito importante para quem não conhece a importância sobre esta deformidade congênita que atinge a muitas crianças e muitas vezes é difícil poder entender e evitar maiores constrangimentos, né, das pessoas, tanto crianças quanto adultos. Sim. Pois são eles que ficam no dia a dia convivendo com as pessoas e pois eu quero agradecer a sua entrevista. Muito bem, doutor Pedro Rojas, cirurgião plástico. Logo, logo a gente volta com outras dúvidas. Tchau.